O Rio São Paulo de 62 foi dividido em dois grupos. O grupo A com os times do Rio e o grupo B com os times do São Paulo. O Santos não disputou porque estava disputando a Libertadores concomitantemente. Então o grupo do Rio foi formado por Botafogo, América, Flamengo, Fluminense e Vasco. E o grupo de São Paulo com Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo. No grupo do Botafogo, o Flamengo começou ganhando de 1-0 do Fluminense. Aí o Botafogo ganhou de 1-0 do Fluminense, gol do China. Depois o Flamengo empatou com a América de 0-0. O Botafogo deu uma goleada, uma traulitada no Vasco de 4-1, com 2 gols de Amarildo, um de Neivaldo e um do Barbosinha do Vasco contra. Depois o Flamengo empatou com esse mesmo Vasco de 1-1 e o Botafogo goleou o América por 4-1. 2 gols do China, um do Amarildo e um do Neivaldo. E aí restou o jogo contra o Flamengo, onde o Botafogo já estava classificado em primeiro lugar do grupo. Sabe por causa de quê? Por causa das rendas. Tinha mais renda que o Flamengo. É que o Botafogo naquela época tinha mais torcida que o Flamengo? Não. Tinha muito mais time. Então todo mundo ia ver Botafogo no Maracanã. Né? Bom, e aí esse jogo, como a gente já estava em primeiro, a gente acabou perdendo de 3-2, com um gol do Garrincha, para variar, no Flamengo, e um do Amarildo, e fomos para a fase final. No outro grupo, o Palmeiras se classificou em primeiro, o São Paulo em segundo. Então a gente jogou primeiro com o São Paulo, no Maracanã. Ganhamos de 2-1. Gols de Garrincha e Amarildo. Enquanto isso, lá em São Paulo, o Palmeiras ganhava do Flamengo de 3-0. Depois fomos enfrentar o Flamengo. Aí valendo. Ganhamos de 1-0. Gol do Amarildo. Enquanto isso, o Palmeiras perdia para o São Paulo por 2-1. Então a situação ficou a seguinte. O Botafogo tinha 4 pontos ganhos. Palmeiras e São Paulo 2. E o Flamengo, na lanterninha, com 0, perdeu todos os jogos. Aliás, faltava o jogo com o São Paulo, eles empataram em 2-2. Então o Botafogo precisava do empate contra o Palmeiras para ser campeão. E foi mais do que isso. Veio a final. O Botafogo estava escalado com Manga, Joel Martins, que foi técnico da gente depois, que saiu no segundo tempo machucado, entrou o Kaká, Zé Maria, Newton Santos e Rildo. Ayrton e Didi, Garrincha, Quarentinha, depois China. Amarildo Zagallo, que se machucou também, e o Neivaldo entrou no segundo tempo. O Palmeiras estava com Valdir, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Jorge, Zequinha e Chinezinho, Gildo, que depois foi substituído pelo Zeola no segundo tempo, Américo, Vavá, das Copas, né? E Geraldo. O técnico do Botafogo era o Marinho Rodrigues e o Maurício Cardoso, do Palmeiras. A renda foi de 4.588.641 cruzeiros, com público pagante de 46.252. O juiz Romualdo Arpe Filho, de São Paulo, e os bandeiras eram Lino Teixeira e Walter Soares, da Guanabara. Começou o jogo. Didi deu a bola para o Ayrton. O Ayrton lançou a Amarildo na ponta esquerda. Ele cruzou. O Quarentinha deu um leve toque na bola. Ela ainda raspou na trave e entrou. Aos 40 segundos do primeiro tempo. Quarentinha aos 40 segundos. Bom, mas aí o Palmeiras, logo depois de um chute forte, de longe, do Zequinha, empatou logo aos 6 minutos de jogo, né? E o Palmeiras se empolgou. Aos 15 minutos teve uma chance, uma bomba do Vavá, que o Manga fez um defesaço. E aos 20 minutos do primeiro tempo, o Quarentinha foi substituído pelo China. Mas por que logo o Quarentinha, o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols, saiu logo aos 20 minutos do primeiro tempo? Eu preciso falar do Quarentinha. O Quarentinha está completamente fora de forma. O último jogo que ele havia jogado pelo Botafogo, antes desse Rio São Paulo, foi contra o Santos, no outro Rio São Paulo, 23 de abril de 61. E estava machucado. Não estava bem do joelho. Mas virou titular absoluto da seleção brasileira, que iam jogar 2 jogos no Paraguai, 2 no Chile. No Paraguai, era a taça Oswaldo Cruz contra o Paraguai. E no Chile, a Bernardo O'Higgins. Só que ele foi para essa excursão com o joelho inflamado. E jogou no sacrifício. E piorou. Piorou muito. E aí foi um calvário. Os médicos, ele não foi jogar no Chile, jogou os 2 jogos no Paraguai, foi substituído em ambos pelo Amarildo. E aí
piorou do joelho. O médico da seleção deu 30 dias de recuperação para ele. Ele voltou para o Rio, o Botafogo foi excursionar. Na Europa ele não foi, teve que fazer uma cirurgia no joelho, aí foi uma epopeia, ele acabou tendo insônia, não dormia 2 horas, 3 horas por noite, teve um problema nas amígdalas e teve alguns focos dentários. Operou as amígdalas, operou os focos dentários e não melhorou muito. Resultado, em setembro, teve que operar o joelho de novo. E aí, em setembro, não jogou mais. Quando chegou ao Rio São Paulo, aí ele jogou o primeiro tempo contra o Vasco, que não foi o primeiro jogo, né? Nos outros jogos que ele entrou, ele jogou, saiu aos 20 do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpa, contra o América e num jogo contra o Flamengo. E nesse jogo, não estava bem, foi substituído logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas aí aos 27, já com o China em campo, o Garrincha dribla todo mundo, entra na área e é derrubado por Jorge. Pênalti claro que o árbitro lá de São Paulo, Romualdo Arpe Filho, não marcou. Aos 35, o Garrincha dribla 3, que se alinham de volta, um fazendo a cobertura de novo, dá mais 5 dribles e só não fez um golaço, porque o China se intrometeu e chutou a bola para fora. Para fora não, bateu no Djalma Santos, sobrou para o goleiro Valdir. O Garrincha ia fazer o gol, o China se meteu. Bom, aos 40 do primeiro tempo ainda, o China dá um balaço, o goleiro Valdir espalma, bate na trave. E foi assim que acabou o primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo, bem melhores que o Palmeiras. E aí foi um show de bola. Aos 6 minutos, um lançamento do Didi para o Amarildo, que chuta tirando do Valdir, do goleiro, né? O zagueiro Valdemar Carabina ainda tenta salvar, mas não consegue. Botafogo 2-1. 2 minutos depois, outro passe do Didi para o Amarildo, ele dribla o goleiro Valdir, o Valdir segura as 2 pernas dele, e o pênalti é indiscutível. De novo, não foi marcado. Mas o Botafogo estava massacrando. O segundo tempo não estava mais ou menos equilibrado como no primeiro. O Botafogo estava amassando. Aos 18 do segundo tempo, o Garrincha dá um baile na defesa do Palmeiras, virando todo mundo pelo avesso, e cruza para o Amarildo, que estufa as redes. Botafogo 3-1. O Palmeiras estava entregue. E o Botafogo dá olé para delírio da torcida. O show acabou com o apito do árbitro e com o grito da torcida. É campeão, é campeão, é campeão. Foi esse baile no Palmeiras, principalmente no segundo tempo, que fez com que todo mundo se assombrasse, como se precisasse se assombrar com um time que tinha Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha, Zagallo, Nilton Santos, etc., Manga, etc., etc., etc. Então, esse foi o primeiro Rio São Paulo que o Botafogo ganhou. Esse massacre no segundo tempo contra o Palmeiras.